Queridos, o que eu quero compartilhar com você nesta manhã está em Hebreus, capítulo número 1. Como nós somos cristãos e decidimos viver pela fé, segundo os princípios da palavra de Deus, a gente precisa, obviamente, conhecer a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Se a gente quer conhecer Deus, obviamente nós o faremos em oração, em intimidade, em comunhão com Ele, através da oração, mas também precisamos, de forma semelhante, conhecê-lo através da sua palavra. Ele se revela através da sua palavra. A Bíblia diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Diz que conhecendo o verbo, a palavra, nós seremos libertados. Diz também que o verbo, a palavra, nos santifica. Então você percebe a importância de conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como eu disse, ela nos mostra, nos revela Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra nos traz libertação e salvação. E a palavra nos leva à santificação, porque quando obedecemos a Deus e a sua palavra, nós somos limpos pela palavra e santificados, aperfeiçoados pela palavra. E a palavra de Deus, então, em Hebreus capítulo 1, diz que, havendo Deus outrora, em outros tempos, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, é uma referência antes, o que antecede a vinda de Cristo, não é? Então, havendo Deus outrora, em outro tempo, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, diz o Escritor aos Hebreus, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, agora nós temos o acesso direto ao Pai através do Filho. O Filho Jesus Cristo, ele abriu o caminho, ele liberou a entrada no Santo dos Santos, ele liberou a entrada na presença, na glória, na intimidade com o nosso Pai Celestial, ou seja, ele foi além daquilo que os profetas faziam. Outrora, você e eu éramos representados e recebíamos, por meio dos profetas, a palavra de Deus, a orientação, a direção, o caminho que deveríamos seguir. Mas agora, depois da vinda de Cristo, o Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, diz a Bíblia que você e eu temos acesso direto ao Pai. Nós podemos falar diretamente com Ele. Por isso que outrora nós recebemos de Deus através dos profetas, mas agora nós recebemos de Deus através do Filho. O Filho que, como eu já disse, nos libertou, nos transformou, nos regenerou, nos fez nascer de novo e agora vive em nós, habita em nós. A quem, ao Filho, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, pelo Filho, pelo herdeiro de todas as coisas, também fez o universo. Então, para nós que decidimos viver pela fé, é importante, meu irmão e minha irmã, independente do que a ciência possa explicar, e eu creio em todas as explicações da ciência que confirmem a palavra de Deus. Então, quando as pessoas querem, muitas vezes falar, não, o mundo não foi criado por Deus, foi uma explosão cósmica, ok. Quando Deus disse, haja luz, eu não tenho a menor dúvida de que possa ter acontecido a maior e mais maravilhosa explosão do universo, para que houvesse agora luz sobre a terra, para que houvesse separação de todas as coisas. Enfim, pode-se explicar, como eu disse e repito, eu creio, mas tudo vem de acordo com a nossa fé na palavra de Deus. A ciência, ela pode hoje questionar todas as coisas que estão na Bíblia, mas a seu tempo pode ficar despreocupado, que ela simplesmente vai confirmar o que a palavra de Deus já diz. E a palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, criou todas as coisas. Então veja bem, ele é aquele que nos revela, que se revela a nós pela pessoa do seu Filho. Então você e eu, que outrora não tínhamos acesso a ele, uma vez por ano,
a nação de Israel, o povo de Israel, era representado por um sacerdote que entrava nos Santos dos Santos, naquele lugar onde a presença de Deus era constante e contínua. Agora, pelo Filho, nós temos acesso direto, contínuo, crescente, de forma livre ao Pai, porque Ele nos libertou e Ele rasgou, Ele destruiu o que nos separava de Deus, o pecado que separava você e a mim de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele, Cristo, o Cordeiro de Deus, veio, se ofereceu a si mesmo e na cruz Ele tomou o seu, o meu, o nosso pecado de toda a humanidade e aniquilou o pecado, destruiu a barreira que fazia com que você e eu não pudéssemos chegar a Deus. E agora Ele, libertando-nos do pecado, Ele nos dá acesso direto ao Pai. Ele que é aquele que tem todas as coisas, tudo feito por Ele, tudo foi criado, tudo existe por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Então a Bíblia diz, Ele criou, Ele fez o universo por meio do Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão precisa, exata, perfeita do seu ser, do ser de Deus. Nós não vemos a Deus, mas nós experimentamos Deus na pessoa do seu Filho Jesus. E quando você diz, mas eu não vejo Jesus, eu não vejo o Espírito Santo, eu não vejo Deus, vê sim. Quando você lê a palavra de Deus, você está vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você lê a palavra de Deus e ela é revelada dentro de você, você está vendo e experimentando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E diz mais ainda, que o Filho, por quem todo o universo foi criado, todas as coisas foram geradas, por quem e por meio de quem nós temos acesso ao Pai, o Filho, que é o resplendor, que é a essência, que nele subsiste, nele está toda a glória de Deus, toda a manifestação da pessoa de Deus. Este Filho, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele confiamos, nele nós cremos, nossa esperança está nele. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos libertou da mão dos nossos inimigos. Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Ele é aquele que nos dá vida e vida abundante. E esta vida nova, poderosa, transformadora e santificadora, você e eu podemos experimentá-la por meio da fé. Por isso, creia, decida crer. Eu sempre trago à minha memória um pensamento, uma expressão que o pastor Abuchain usava. E ele dizia assim: eu creio, vou crendo até crer. Eu creio porque a palavra de Deus diz, e se a Bíblia diz, eu decido crer naquilo que ela diz. Vou crendo, ele dizia, porque eu vou confessando com a minha boca. Eu vou confessando, porque com o coração se crê para a justificação e com a boca se confessa para a salvação. Então, como a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, eu vou confessando com a minha boca em todo o tempo aquilo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, eu vou sempre declarar que Ele é o Deus que vai me sustentar em todo o tempo. Ainda que eu esteja fraco, ainda que eu esteja desanimado, ainda que eu esteja angustiado, ainda que eu esteja atribulado, ainda que eu esteja passando por sofrimentos, por tentações, por perdas, não importa. O Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder há de sustentar a minha vida também. Então eu creio porque a palavra de Deus diz, vou crendo porque eu vou confessando com a minha boca aquilo que a palavra de Deus diz, e então vou crer. Eu creio, vou crendo até crer. Este até crer é quando eu entro no descanso, é quando eu experimento o descanso, é quando eu entrego para Ele todas as coisas e digo, Senhor, eu confio em Ti e eu descanso em Ti, porque eu sei que Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que Tu declaraste sobre a minha vida. Porque nenhuma das palavras que Deus liberou sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida, voltará para Ele vazia. Todas elas, todas as palavras que Deus liberou dos céus para a sua vida,
elas se cumprirão de forma perfeita, plena e completa, porque Deus é fiel, e aquele que o prometeu, diz a Bíblia, Ele o fará, Ele cumprirá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te dê uma segunda-feira muito abençoada, que o Senhor te dê um dia muito abençoado e uma semana cheia da graça dEle, do amor dEle, da paz dEle. E não se esqueça, nele nós confiamos.